Bom, pessoal, no último vídeo a gente viu então um pouquinho do princípio de Saint-Venant, né, que falava então que nos pontos de aplicação de carga, né, a gente não tem uma distribuição uniforme de tensão e deformação, né, mas que quando a gente se afasta desse ponto, a, a gente tende, essa tensão e deformação, elas tendem a se nivelar. Então, todas as equações que a gente já viu até hoje, né, de tensão, de deformação, lei de Hooke, né, elas são válidas para essa região, né, afastadas aí do ponto de aplicação da carga, né, onde a minha tensão, né, tem um valor médio, ou a minha tensão tem uma distribuição uniforme. Tá? É lógico que para alguns materiais a gente vai ter que se preocupar com essa distribuição de tensão ali concentrada, né? Mas calcular esse efeito ele é muito complexo. Tá? Então a gente vai se ater aqui com essa região onde a minha tensão e a deformação ela é uniforme. Bom, então agora a gente vai deduzir uma equação para a deformação elástica de um elemento submetido a uma carga axial. Tá? Então aqui eu tenho, né, uma barra, tá? E essa minha barra ela tem um comprimento L, tá? Ela está submetida a duas cargas concentradas aqui, ó, P1 e P2, tá? E a gente tem cargas aqui externas também, mas essas cargas são variáveis, elas variam aqui com um x. Tá? Então, devido à aplicação dessas cargas, o meu corpo ele vai se deformar. Tá? Então, eu vou ter aqui um aumento do comprimento da minha barra, um aumento delta. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar um pequeno elemento aqui, ó, de espessura dx. Bom, se eu pegar esse pequeno elemento então, de espessura dx, eu tenho aqui as cargas px, né, que vão estar atuando aí, tracionando o meu elemento, e essa carga ela vai provocar um pequeno aumento aqui do comprimento, que estou chamando aqui de d delta. Tá? Bom, a gente pode representar a tensão como sendo essa minha carga px dividido pela área, né? A área AX, ó, nesse caso aqui também, ó, a minha área da seção transversal, ela varia com x. Tá? E a minha deformação, ela vai ser o d delta, ou seja, o aumento do comprimento, dividido pelo comprimento inicial, que é o dx. Bom, além disso, né, se essa minha carga, né, gerar uma tensão dentro da região elástica, a gente pode aplicar a lei de Hooke. A lei de Hooke diz que a tensão é igual ao modo de elasticidade vezes a deformação. Tá? Substituindo então esses valores de tensão e deformação na minha expressão da lei de Hooke, a gente chega nessa expressão que P de x sobre AX é igual ao modo de elasticidade d delta sobre dx. Né? E a gente pode isolar então o meu d delta, né? E a gente chega então nessa seguinte expressão para d delta, px dividido por ax dx. Tá? O que a gente pode fazer agora então? A gente pode então calcular esse valor de delta para a minha barra toda, né? A minha barra aqui de comprimento L. Como? Integrando de 0 até L. Então, meu delta vai ser igual a integral de 0 até L de Px dividido por Ax vezes 1 dx. Tá? Bom, o que acontece se a gente tiver área de seção transversal constante e carga também constante? A minha equação ela vai se resumir a PL sobre AE. Tá? Então, essa é a equação, né, do delta, né, que é o aumento do comprimento aí da minha barra. Tá? Bom, a gente pode trabalhar ainda com uma convenção de sinal que vai falar o seguinte: toda vez que eu tiver carga de tração, tá, essa minha carga ela vai ser positiva,
e eu vou ter o quê? Aumento do meu comprimento. Esse aumento do meu comprimento vai ser representado por um delta positivo. Tá? Então aqui, ó, nesses dois casos, como eu tenho tração e aumento no comprimento da minha barra, eu tenho carga positiva e delta também positivo. Bom, a gente pode ter ainda alguns casos específicos, né? O primeiro aqui, ó, que uma barra ela é submetida a várias forças axiais diferentes. Ou seja, eu posso ter numa barra seções com cargas internas diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa minha barra e ela está sendo submetida a essas cargas, tá? Se eu fizer um corte aqui, ó, nessa seção, vocês concordam que em qualquer ponto aqui dessa seção a minha carga interna vai ser igual a essa carga aqui? Tá? Mas a partir do momento, ó, que se eu fizer um corte depois da aplicação dessa carga aqui, ó, a minha carga não vai ser diferente, a minha carga interna, a carga dessa seção não vai ser diferente da carga dessa seção. Tá? Então, toda vez que a gente tiver seções, né, em uma mesma barra com cargas diferentes, como que a gente vai calcular o meu delta? Eu posso trabalhar com uma somatória. Então, essa primeira seção, eu calculo, né, o PL sobre EA para a primeira seção, calculo o PL sobre EA para a segunda seção. Né, e faço o quê? A somatória para encontrar o meu valor de delta final. Tá? Da mesma forma, se a minha área da seção transversal mudar subitamente, o que eu posso fazer? Calcular primeiro para essa seção, que tem uma área menor, cálculo para a seção que tem uma área de seção transversal maior e faço a somatória também. Né? Eu também posso ter mudança no módulo de elasticidade. Né? Como que isso pode acontecer? Se a gente tiver uma mudança no meu material da minha barra. Né? Então, também posso aplicar aqui a somatória. Tá? Mas para aplicar essa somatória, a gente também tem aqui uma convenção de sinal que a gente utiliza, que seria que a força e o deslocamento ele vai ser positivo se a gente tiver tração e alongamento, e a força e o deslocamento eles vão ser negativo se a gente tiver compressão e contração. Tá? Agora a gente vai resolver alguns exemplos para a gente fixar um pouquinho esse conteúdo, né? E a gente utilizar então essa equação do delta.